Tá vendo? Por isso que ninguém vai conseguir. É outro link? Eu vi um botão aqui do nada, aqui, iniciar a transmissão. Eu falei, eita, porra. Esse link que você mandou no Hangout, né? No segundo. Achei o problema. Fala, problemas técnicos. A gente está em tempo. Boa noite. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Aí mandei aí, vê se você recebe, Felipe. Ah, não, você tem que mandar. Você tem que mandar essa parada, todo aí esquisitão. Não se juntar com ninguém. Eu não escrevi na parada. Achei que tivesse clicado em responder. Aí, ó, vê se aparece o seu. Quem é esse cara ali? Mandou? Mandei, tá aí agora. Você tá aqui. Ó. Esse é mais. Deixa eu só já compartilhar aqui, já que eu já vou deixar. Tá ouvindo a gente aí? Não, agora vai. Ah, não, tava ouvindo. Tava ouvindo. Entrou aí no YouTube? Não, agora vai. Esse é que. A gente compartilhar. Vamos compartilhar. Vou tirar o áudio, né? Vocês querem ficar se ouvindo aí? Não, não precisa. Tá compartilhando lá. Agora tá. Tá? Então, pode fechar? Pode fechar essa foto. Já pode botar até maior. Maiorzão. Não, vi. Apresentar. Vai ter alguma coisa de negócio aí? Vai. Eu até abri, mas eu coloquei os links do GitHub. Ah, tá. É porque assim tem que abrir o meu pai. Então... Ah, não. Eu já. Ah. Porque 1 hora. Porra. Não, sim, tinha que ser aqui. Só uma introdução. Eu coloquei um inserir aqui, toda tela tem inserir. Eu vi, tinha olhado essa apresentação, só que eu não consegui responder. Essa semana, como eu disse, né? Caraca, velho, você vai ficar nesse. Agora foi, né? Estamos em Hangout, já estamos em tudo, né? Tudo. Tem quanto você tem? 4. Cadê? Então vai responder a galera aí. É isso aí que eu tô achando esquisito. Você aqui. Isso. Aí. Você não tá indo com a cara, você tá? Não. É que você tá no YouTube. Os outros estão no Hangout.
Assim, pode ter treta no Hangout, provavelmente. YouTube. Pode ser. E posta O o último URL. link que a gente mandou lá. Posta aí, ali. Você tá conseguindo me ouvir? Ou... É que eu tirei o som, mas tá assim. Quando fica. Som de tudo? É mais fácil você tirar o microfone. Aí vai ficar eco pra você. Quando eu fiquei com o relógio, que o medo eu me enrolava como eu falo. Porque você não vai ver ninguém, você vai estar falando com ela aí. As pessoas vão estar te vendo, a gente vai ter que ficar. Bota um fone de ouvido. Tá saindo, você não tá, a galera vai ficar achando. Eu tenho um ali, você quer? Você tá... Pode botar aqui. Não, bota aqui, porque ele vai. Se eu estiver escutando, ele vai falar, opa, eu não sei que cair. Tem quantas pessoas? Cara, 183 que é maneiro. A galera vai entrando. Ela fica gravada, a gente deu horário, né? A gente tá no horário direitinho. Direitinho. Tá certo. Tá ouvindo? Dá um ok aí, galera, no bate-papo aí, por favor, se o som tá legal. Pode ir. Eita porra, não digitou não. Tá com delay, velho. É assim que eu delay, cara. Você fala, a pessoa chega só depois. Agora chegou. Beleza. Estava de delay. String Data veio para resolver esse problema. É isso que eu quero conversar contigo. Porque eu fiz os materiais, mas o String Data tem que trocar uma ideia. Os meninos estão pensando em conversar contigo em janeiro. Porque a gente ainda está verde. E agora, no final de dezembro, a gente vai começar a rodar o case. Bem tranquila, porque assim, eu já entrei em contato com o cotidiano e com o pessoal da NASA. Não, a gente pode sabe que a conversar. gente foi aqui no negócio lá? E agora você vai dos Estados Unidos. Pediu pra eu mexer tudo. Também vai? Não, eu tô te parabenizando. Também, porque eu não sei se chamaram todo mundo, de me chamaram. Gostaria, mas me chama. Não, calma aí. Um entra, outro entra, pô. É questão de tempo. Só que o que acontece? Os meninos estão com medo porque é o seguinte, é investimento. E o investimento tem que estar gerando lucro. E hoje a gente está gerando lucro. Cara, uma ideia pra vender. Tá, eu vou te dar a ideia, então. Hoje à noite. Posso te passar a ideia toda? Eu preciso escrever, porque se eu perguntar, tem que ler. E outra coisa, os meninos estão querendo marcar uma reunião contigo. Quem são eles? É o Luana e o Pedro. Você trabalha no lá? Não. Uma pena. São bons pra caramba. Muito bons, mas não gostam desse defender. Eu já falei com o Edson. O Edson é mais um que eu vou trazer pra cá. Esse cara é bom. Eu sei, trabalhei com ele. Muito bom. Muito Gosto bom. muito dele também. Ele é top. Ele acha que tinha ido pra São Paulo. É, eu mandei no WhatsApp. Ah, tá. Mas ele foi pra São Paulo? Ele foi, porque tá vendo. Vocês estão conversando. Ele foi pro IBM, mas tá. Consegue fazer a distância. Ah, massa. É top. E eu tenho que marcar com vocês com o Rafael, que é o que eu te falei que a ideia surgiu com ele e eu com ele. O nosso negócio você conseguiu quebrar? É. Não, você conseguiu quebrar o nosso negócio? As funcionalidades. Mas não, eu não fiz. Porque eu tô parado e ele tá parado porque a gente tá precisando. Eu fazendo coisa, mas assim, tem coisa que eu preciso de mais informação para poder armazenar. Pô, mas Galerinha, faltam 4 minutos, galera. Mais 4 minutos aí.
Tá? Então, boa noite aqui pra galera aí, falando assim, galera, eu sou o braço direito aqui do TensorFlow. Faltando 3, né, agora. Quantas pessoas figuraram? 13 pessoas. Então. Brasólia. Mamãe me deu um pedido de aniversário. Acho que um bicho me fez aniversário. Claro. Tem gente aqui que me avisou que eu chegar pra Fora. Aí você tá gravado. Tá. Depois no WhatsApp. Essa precisa uma... a logo. A gente tem uma apresentação também. Gravar. Hoje eu tô com o cara acreditar. O live é legal esse. Aí você já vai solta, soltar direto. Agora eu vou gravar. Eu fiz Dex mais. Você trabalhou com ele. Sim. É mais difícil. Vai brincar um pouco. Eu gosto de pouca estatística. O negócio lá do Meu projeto lá do DBN é feito dele o meu é imagem. Boa noite, galera. Vamos começar. A nossa live hoje é para apresentar a ferramenta junto com a framework, na verdade, do TensorFlow, tá? Eu estou aqui com o pessoal da Inferir. Meu nome é Paulo Cota e vamos dar andamento. A ideia é apresentar essa framework construída pela Google, tá? Vamos lá. Galera, só um trabalhinho aqui simples, rápido. Né? Sou voluntário do GDG, trabalho na Stefanini como engenheiro de Machine Learning Deep Learning. Tenho uma startup que é a Coffmore. Gosto de repassar bastante conhecimento, faço parte dos candanos do Cerrado IA. Sou professor da Anhanguera, curto ajudar nos projetos open source. Hoje eu faço parte de uma parceria bem legal aqui com o pessoal da Inferir, junto com o Felipe, tá? Quem quiser entrar em contato aí, por favor, tem os contatos aí do LinkedIn, do GitHub, né, do Twitter. Sempre disponibilizo os materiais aí dentro das minhas redes sociais, tá, galera? Galera, vamos focar aí nos tópicos. Os nossos tópicos são referentes a Deep Learning, o que é Deep Learning, o que é o TensorFlow, né? Porque é legal a gente descobrir como é que essa ferramenta funciona, como é que ela é, a sua arquitetura, que é a arquitetura do TensorFlow. Eu vou apresentar o site do TensorFlow Playground, que é a parte mais legal do TensorFlow, que dá um embasamento bem legal na parte aí da parte de Deep Learning, né, com as redes neurais. Vou mostrar um Hello hoje e um probleminha de imagens, tá? Que é basicamente
o que o TensorFlow veio, né, aí, que foi a parte de imagens. Além disso, os principais modelos que a gente pode utilizar e, lógico, né, as referências, já que as referências ajudaram bastante a criação desse material aqui para vocês, tá, gente? Galera, dá um ok aí se está todo mundo conseguindo escutar tranquilo, direitinho, sem nenhum probleminha, tá, gente? Pois bem, gente. Para quem não sabe, Deep Learning, né, ela é uma máquina, um aprendizado de máquina bruto. E o Deep Learning é aquele aprendizado que, além do bruto, ele chega a ser num nível muito profundo. Tá? Então, assim, essa é uma pergunta legal para quem não conhece. E a ideia é exatamente essa: a gente poder criar neurônio que consiga aprofundar no meio de ambiente da pesquisa. Pessoal, a internet tá fora? Não chegou aí? Não chegou, não. Caiu mesmo. Deixa o céu falando. Como que é? Voltou. Não, não voltou, não. Deixa eu fechar aqui. Agora voltou. Eu conectei no meu celular aqui. Baixei. Vamos ver se vai aparecer. Já compartilhei a tela aqui. Tá me ouvindo?
Vai. Nossa, é um delay muito grande. Galerinha, desculpa aí o imprevisto, tá? A internet deu um delayzinho aqui e acabou caindo aqui, tá? Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho aí? Tá tranquilo? Só me dá um ok aí, galera. Se tá tudo ok, tá todo mundo conseguindo me ouvir. Okay. Então, galera, voltando aqui, deixa eu dar um voltar aqui rapidinho. A gente vai falar um pouquinho do que é Deep Learning, o que é o TensorFlow, a arquitetura do TensorFlow, TensorFlow Playground, que é um site bem legal, Hello World e um problema de imagens, principais modelos de referência. Era uma... Mas eu avisei, você mandou o link. Aí de boa. Galera, vamos lá. A parte de Deep Learning aqui, né, tem uma perguntinha bem legal aqui, que é, afinal, o que é Deep Learning, sendo que temos Machine Learning, né? Lembrando que o Machine Learning, ele é a parte de aprendizado de máquina bem dura, tá? E a parte do Deep Learning é um derivado daquele Machine Learning, só que a parte tanto de aprendizado de máquina, quanto a parte de neurônios profundos. Então, eu executo uma pesquisa bem mais profunda referente ao meu aprendizado de máquina. Galera, só voltando à pergunta aqui, tá todo mundo tranquilo? Tá conseguindo me ouvir aí? Beleza, galera? Então, o que é, afinal, o Deep Learning, na verdade, ele é uma forma bem simples, né, do português bem traduzido, de aprendizagem profunda. Então, nesse processo do campo, né, emergente da inteligência artificial, a gente tem essa categoria. E essa categoria nada mais, nada menos do que usa redes neurais. E a partir dali eu consigo fazer o processo de NLP, que é a parte de processamento de linguagem natural, uma visão computacional referente a reconhecimento de imagens, reconhecimento de fala, e assim por diante. Lembrando que para poder fazer um algoritmo, né, um modelo de Deep Learning na mão, é um pouco custoso. E tem algumas frameworks que podem facilitar aí o nosso dia a dia aí no trabalho, tá? Que é o nosso caso, é o TensorFlow. Deep Learning é melhor do que Machine Learning? Galera, essa pergunta é bem legal, mas não é melhor. São campos diferentes, em momentos diferentes você vai precisar empregar essa situação, tá? Vamos lá que eu precise reconhecer um código de barras, identificar os seus números. Talvez você consiga, com cálculo matemático, apenas um processo de aprendizado de máquina, tá? Que é o Machine Learning. Caso eu precise identificar, além do código de barra, o processo de imagem, quebrar ponto a ponto e etc., eu preciso fazer um processo de reconhecimento de imagem. Então, é uma visão computacional, eu terei que acrescentar os meus neurônios, que é o famoso e conhecido como Deep Learning, tá? Galera, podem ir perguntando aí, tá? Que à medida que vai indo as perguntas, o Felipe vai me passando aqui e eu vou respondendo. Acho que, inclusive, já tem uma aí, né? Tem não? Não tem nenhuma pergunta não, né? Tá tranquilo? Tá todo mundo conseguindo entender aí? Galera, eu tô dando essa pincelada porque é interessante que todos que estão na live saibam o que é e como fazer, tá? Galerinha, agora a gente vai entrar na parte mais legal do negócio, que é o TensorFlow. TensorFlow, ele é uma biblioteca, né, um framework do Google. Ele nasceu efetivamente no projeto Google Brain. Alguém já ouviu falar do Andrew Ng? Ele é o rapaz que encabeçou todo o projeto Google Brain dentro do Google. E junto com isso, né, eles perceberam que a facilidade de usar uma biblioteca que facilite o reconhecimento de imagem
além de reconhecimento de imagem de fala humana, de reconhecimento de padrões dentro do NLP, criaram a biblioteca TensorFlow, que usa-se matrizes, né, e essas matrizes vão gerar alguns cálculos de tensores, tá? Aí, em 2015, né, precisamente 9 de novembro de 2015, o Google deixou, né, junto com a parte 2.0, o código aberto do TensorFlow, para que as pessoas pudessem contribuir, é lógico, fazer uma evolução mais assertiva, com uma maior, na verdade, uma maior agilidade, e a partir dali veio esse processo de liberar essa framework para a comunidade. Hoje, eu particularmente trabalho com o TensorFlow, e além do TensorFlow, a gente trabalha também com a BigDL, que é da Intel, tá? Ambas são a parte 2.0, então está liberado para as pessoas que quiserem consumir em produção, possam utilizar essas frameworks. Como eu disse, né, ela é uma biblioteca, né, de computação numérica que usam gráficos. Então, assim, ela recebe duas matrizes e ela transforma aquelas matrizes em nós gráficos. Tá? E a partir dali eu consigo fazer operações matemáticas como adição, subtração, multiplicação, divisão, e assim vai. E a partir daí ele tem um retorno que é o array multidimensional dos seus tensores, tá? Galera, pode-se usar TensorFlow usando CPU? Pode, mas é recomendado que use GPU, tá? Por quê? Porque essa parte de GPU, ela deixa o algoritmo mais rápido. E a partir daí, eu consigo fluir e ter uma base de treinamento muito mais fácil, mais simples, tá? Eu coloquei aqui um link da community. Essa community, ela é a parte onde facilita as pessoas a contribuir com o projeto, tá? Do TensorFlow. Quem quiser, fica à vontade, pode entrar. Inclusive, a documentação fica dentro do www.tensorflow.org. Lá já tem parte do doc. Você consegue, inclusive, ver o modo de instalação do TensorFlow dentro deste site. Tá? O processo de funcionamento do TensorFlow. Galera, se eu estiver sendo muito rápido, podem perguntar, pode pedir para diminuir o ritmo aí, tá, gente? Eu estou tentando passar o máximo possível aí para poder facilitar aí o dia a dia. Tem alguma pergunta aí, Felipe? Tem. O se caracteriza pelo reconhecimento de imagens. Qual o ponto de chave que eu posso chamar de machine learning e vira deep learning? Está restrito só a imagem ou não? Não está só restrito a apenas imagens, tá, pessoas? Ela é abrangente e eu começo a entender que eu estou usando uma deep learning quando eu preciso literalmente fazer uma execução de vários nós, e a partir dali eu crio neurônios e eu gero uma pesquisa muito profunda referente àquele assunto. Exemplo básico disso é fala, tá? NLP, que é o processamento de linguagem natural, e que eu faço o reconhecimento de imagens, ou então uma determinação de uma classificação de uma imagem, tá? Outro processo aí que eu posso estar falando aí fala, né? Áudio. Ele pega o áudio e faz a tradução ali, aí eu tenho duas partes, que é a parte de transformar o áudio em texto, e a parte de texto, transformar essa parte em sentimento, ou então em emoção. Aí, nessa parte, eu tenho a parte de neurônios. Esses neurônios, eles são a parte mais efetiva de ir por camadas, e a partir dali eu faço toda a tradução daqueles dados. Outro processo que eu posso determinar que eu saio do machine learning e entro para deep learning. Quando eu executo um processo de machine learning e o meu processo de classificação ele fica bastante lento, tá? Ou ele não me dá uma resposta que eu gostaria de ter. Aí eu passo, a partir daí, tiro o modelo de machine learning, crio um modelo de deep learning para poder suprir a minha necessidade, tá, galera?
Vou dar prosseguimento aqui, tá? O TensorFlow, como é que ele funciona? Todas as computações do TensorFlow são representadas com Dataflow Graphic. Então, essa parte ele recebe duas matrizes, igual o desenho está exemplificando aqui, executa uma operação a partir dessas duas matrizes e gera um resultado para ela. Esse resultado, ele sai nada mais, nada menos do que um tensor, tá? É uma matriz de tensores. E a partir dali, eu posso pedir uma acurácia, ou então jogar dentro de um modelo preditivo e me gerar uma acurácia. Galera, acuracidade é uma palavra que a gente vai usar bastante aqui, tá? Essa palavra, ela determina qual a porcentagem de relevância aquela situação ou aquele resultado tem. Exemplo, eu posso falar que 80% das pessoas hoje têm medo de computadores. Posso não. Por quê? Porque hoje o mundo está totalmente informatizado. Então, eu posso falar que 8% das pessoas, elas não utilizam por meios a computação, mas 82% sim, ou 92% sim, entendeu? Então, é esse valor que vai determinar a minha saída, tá? Então, esse resultado ali, quando ele gera as matrizes de tensores, eu consigo fazer uma análise a partir dele e gerar uma saída representativa preditiva, tá? Então, eu gero uma acuracidade referente a esses dados. O que são os tensores? Eu estou aqui toda hora falando de tensores, como é que eu vou utilizar, o que é tensor, etc. Os tensores, ele é uma estrutura. Então, assim, ele gera um array, e aqueles arrays, eles têm N eixos. Cada eixozinho daquele ali é um valor representado pelo tensor multidimensional daquela matriz de entrada para gerar a saída. Exemplo eu entrei com um vetor de 0 a 9 e entrei com outro vetor de 10 a 19 e a partir dali eu mandei somar. E aquela soma ele vai gerar um representativo daquilo baseado em tensores. Lógico, ele vai calcular aqueles valores e aqueles valores, todos eles têm um representante tensor para aquele eixo, tá? Aí, igual aqui está no texto, ele é uma pilha de matrizes com tensores de 3 dimensões. Sempre, tá, galera? Sempre ele vai ser uma matriz de 3 dimensões. E a partir dali eu consigo trabalhar com ele, inclusive dentro da parte de preditiva dos dados. Essa parte de dimensão é legal para quem fala referente a imagens, que hoje a gente tem o quê? A altura, largura e os canais das imagens, tá? Então, assim, esse representativo de imagem facilita muito a gente conseguir enxergar esse processo de matrizes dos tensores, tá? Dentro do TensorFlow. Aí os tensores aqui, igual eu coloquei, ela gera um estatístico dos elementos dela, e a partir dali eu consigo fazer um reshape, um transpose, entendeu? Então, assim, eu consigo formatar para o dado que eu quero. Tá? E a partir dali eu consigo fazer o representativo dele de 1D, que é um vetor simples, um tensor de 2D, que é representando uma matriz a partir das distâncias, né? Aí é o caso de largura e altura. Eu dei até um exemplo ali de 28 por 28 pixels, né? Ou então um dado referente à matriz tridimensional, tá? Que eu tenho o número do lote, a altura, a largura e os canais, tá? São as quantidades de cores que eu possuo. Felipe, temos mais alguma outra pergunta? Bem, existe diferença significativa do Keras para o TensorFlow ou o Keras só usa o TensorFlow por debaixo para facilidades? Hoje o Keras ele usa o TensorFlow por debaixo, tá? É lógico, o Keras ele deixa muito mais simples e mais fácil de utilizar, tá? Porque o TensorFlow necessita que a pessoa conheça dos cálculos de tensores para poder utilizar ele da melhor forma. Mas o Keras, por ele implementar o TensorFlow, ele facilita muito. Inclusive, os métodos de utilização do Keras, eles são mais simples de usar e as entradas são mais simples também de ser colocado. Mais alguma outra pergunta? Tem um do lado que eu mesmo respondi.
que é sobre... O Orange Canvas trabalha igual ao TensorFlow? Eu não conheço... Eu já respondi. O Orange é tipo uma ferramenta de ETL, só conheço. que tu vai arrastando caixinha, traz, trata dados, roda os modelos, e ele vai te dando a acurácia dos resultados. Entendi. O Orange, galera, eu não conheço, mas o Felipe parece que já respondeu aí, tá, galera? Galerinha, a gente agora chegou aí para nosso terceiro tópico aqui, é a parte de arquitetura do TensorFlow. Gente, a parte do Canvas Estimators são os modelos prontos. O TensorFlow já tem alguns modelos prontos que você consegue utilizar, tá? Aí eu até coloquei aqui, a pessoa perguntou referente ao Keras. O Keras Model, ele já está ligado diretamente aos layers dos tensores do TensorFlow, tá? Então, assim, você consegue pegar esses estimadores que você criou, treinar ele tanto dentro do Keras ou então dentro do TensorFlow. Aí você consegue, inclusive, avaliar quais são os tipos de modelos que ficam mais fáceis na saída da sua acuracidade, tá? Lembrando que muitos dos modelos você vai ter que calcular os tensores e criar os modelos, tá? Exemplo, a gente passou por um probleminha lá no trabalho que a gente teve que criar um modelo nosso baseado em GAN. Por quê? Porque a gente estava gerando uma saída que não estava 100% legal, né? Dentro do controle de identificação de imagens, e a partir dali a gente teve que criar um modelo de GAN e não usar o modelo de GAN do TensorFlow. Por quê? Porque o modelo de GAN do TensorFlow estava gerando um delay muito alto, tá? Então, esse delay muito alto, ele estava demorando a saída e estava prejudicando o usuário que estava utilizando a nossa plataforma. Lembrando, o TensorFlow, ele usa hoje como linguagens principais o C++, o GoLanguage, Java, né? Temos já o TensorFlow.js, então assim, a galerinha do JavaScript aí não vai ficar triste, tá, galera? Fiquem felizes, porque já tem o TensorFlow.js, tá? E o TensorFlow, ele consegue rodar nessas distribuições aí, que são as engines de execução. Que é a CPU, porque ele consegue pegar os dados e rodar. Lembrando, a CPU, ela gera um certo atraso nos dados, porque o TensorFlow ele foi criado para rodar dentro da GPU, e o CUDA implementar os tensores, tá? Junto com isso, o Android, o iOS, para quem quiser usar já o mobile, né? Os mobiles híbridos, né? Os aplicativos híbridos, e já consegue usar, inclusive, o TensorFlow.js dentro dessas plataformas. Vai rodar, vai ser tranquilo, é lógico, não adianta criar um modelo muito complexo, que o Android ou então a plataforma iOS vai gerar um gargalo e vai travar o celular da pessoa, tá, gente? Alguma dúvida aí, só perguntar aí que a gente vai respondendo, viu, galera? Conforme dito, eu vou apresentar aqui para vocês o Playground TensorFlow. Ele é um site já para essa área de... Para essa área... O link não funcionou, viu, gente? A área de estudos do TensorFlow usando Deep Learning. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho, é bem legal esse site. Inclusive, ele é bem didático, tá? Para quem não conhece, todo o processo de Deep Learning, eu tenho as minhas camadas de neurônios. E antes eu tenho meus inputs, meus layers. Então, a minha entrada X1 e a minha entrada X2. Aqui, nesse caso, eu tenho 4 neurônios, tá? 4 neurônios. E no outro meu hidden layers aqui, eu tenho mais 2 neurônios. A minha saída, né, de entendimento daquele meu dado, ele gerou uma imagem, né? Aqui no caso aqui são clusters, né? Clusterizando por cores, por pigmentação. Ele apresenta o processo do entendimento da minha rede neural, tá, gente? Então eu consigo ter isso bem legal, bem
bem didático, inclusive, mais fácil, né, de entender como é que funciona uma rede neural. Eu tenho aqui a minha taxa, aqui, ó, meu mouse aqui eu vou deixar aqui um pouco selecionado aqui, minha taxa de aprendizado. Essa taxa de aprendizado, ela interfere bastante no aprendizado da minha rede neural, tá? Hoje ela está 0,03. Minha ativação, ela está TAM, mas essa ativação não é legal. Eu vou usar uma linear aqui para facilitar o entendimento de vocês, porque a TAM ela é um pouco mais complicada, então a ReLU também é um processo mais complicado, porque são cálculos bem mais complexos do que uma equação linear, tá? Eu não vou usar nenhuma regular para ele, tá? Eu vou deixar ela vazia, e muito menos uma taxa de regularização dele. Porque essa taxa de regularização é quando a minha rede neural ela gera uma disparidade muito grande. Aí eu tenho que começar a usar uma curva chamada curva gradiente descendente para poder gerar esse dado, entender esse dado. Eu não vou entrar muito no detalhe da curva gradiente descendente, porque é um pouco mais complexo e em uma hora eu não vou conseguir explicar muita coisa. Tá? Inclusive, o Felipe ele participou de uma palestra que eu e mais uma pessoa, a gente gastou mais ou menos umas 2 horas para explicar a curva gradiente descendente e deixar todo mundo bem nivelado. Lembrando que esse problema aqui não é um problema de regressão, é um problema de classificação, então eu vou deixar aqui bem legalzinho aqui para vocês. A minha curva está 50%, então meu teste vai ser de curva de 50%, tá? Vou rodar aqui e deixar as épocas rodando. Estão vendo que aqui, ó, dentro do output, ele já gera a perda dele, que é 0,5, e o train loss dele, que é 0,49. Ficou bem alto, mas a curva ela vai estar tentando chegar próxima à minha saída, só que ela não conseguiu. Então, eu vou baixar aqui e vou tentar baixar um pouco meu learning rate. Vou deixar ele bem mais baixo, vou deixar ele com uma equação linear, não vou mexer na parte da taxa de regularização e vou aumentar os meus neurônios, tanto os meus hidden layers quanto os meus neurônios de entrada, tá? Vou deixar eles bem iguais. Vocês repararam que aqui ele gerou bastante curvas entre eles? Essa parte é a parte, sim, bem mais didática que ele explica aqui. Que quando eu gero um neurônio, eu vou tentar dar a entrada e a saída dele, ele tem que entrar dentro do outro neurônio meu neurônio escondido, né, que é meu hidden layer. Ele vai tentar retornar para um outro neurônio e assim por diante. Então, ele vai passar por todas as camadas, tá? E vou iniciar aqui para vocês. Vocês repararam que aqui, ó, ele foi descendo a régua. A reta da minha equação linear, ela está descendo. Ela vai chegar num ponto que ela vai parar. Esse ponto aqui da quantidade de épocas, tá? Deixa eu deixar aqui um pouco... Tá? Essa quantidade de épocas aqui. Então, assim, quando ele chega a minha reta, ela não consegue equalizar com a minha reta de aprendizado, eu entendo que minha taxa de perda ela é muito alta. Então, o que a gente faz? Diminui aqui e diminui a minha taxa. Vamos deixar aqui 30%. Tá? Vou deixar 30% de test data para o meu treino, tá? E vou deixar a minha learning rate um pouco menor. Tá? 0,001. E vou novamente tentar. Vocês repararem que em poucas épocas ele já vai se aproximar e a minha parte de log loss ela vai diminuir. Repararam aqui na minha parte de output que ela conseguiu diminuir bastante e a quantidade de épocas foi bem menor do que a outra. Então, é bem didático esse site, é bem legal. Inclusive, eu vou até indicar para vocês um site que é o MLCC, que ele dá uma introdução bem legal ao aprendizado tanto de machine learning quanto de deep learning. Aconteceu alguma coisa? Não, deixa eu falar depois, engraçado.
A quantidade de épocas, galera, ela interfere bastante também na quantidade de execuções dentro do meu neurônio. Inclusive, nessa parte de treinamento, ela pode demorar um treinamento, gastar às vezes até dias, ou às vezes até horas, para poder treinar uma rede neural, tá, gente? Vamos lá, galerinha. Vamos. Galera, espero que tenham gostado dessa parte do playground. Eu acho bem legal, ela é bem didática, ensina bem tranquila como utilizar, como aprender a quantidade de épocas, você conseguir nivelar a sua rede neural de forma que fique simples, tá? Eu deixei um GIF animado aqui. Esse GIF animado aqui é bem legal, porque eu pego uma imagem de um gato e jogo dentro da minha rede neural. E essa minha rede neural, a minha entrada é, lógico, um vetor de 3 canais, e a partir dali eu venho gerando as minhas matrizes, e a partir dessas matrizes dentro dos meus neurônios, eu gero a minha saída e falo assim, olha, essa entrada dessa imagem eu já aprendi. Se eu entrar de novo com uma outra imagem de um gato, ele vai falar, é um gato, tá? É um gato com sucesso. Galerinha, esse aqui é o Hello World. Vou explicar ele de forma assim, bem sucinta e bem tranquila, tá? Como eu falei, a gente está usando a biblioteca TensorFlow. Eu tenho entradas aqui, eu entrei com dados simples, tá? Eu criei constantes para facilitar, para a gente não entrar na parte mesmo de, tem que calcular a matriz A, a matriz B, e como é que vai ser a saída. Uma forma mais simples aqui de utilizar o TensorFlow. Então, assim, quem já conhece Python, tá tranquilo. Para quem não conhece Python, é legal depois dar uma reforçada aí na parte do Python, verificar como é que utiliza o Python, como é que eu faço a instalação do TensorFlow, e etc. Já saiu. Apareceu um Itália aqui. Galera, a primeira linha ali, eu faço um import do TensorFlow e dou um AS para aquele import, falando que ele é um TF, tá? Aí eu venho e falo assim, primeiro nós vamos definir os números. Aí, logo embaixo eu falo, vou criar uma constante, que é a x1, x_1. Ela recebe o quê? Um tf.constante com valor 2.0, tá? E aviso para ele que é um float do tipo 32 bits, tá? Aí, logo embaixo, na linha 8, eu venho falando, a função tf cria as nossas constantes. Então, na linha 9, eu venho x_2, que é igual a tf do valor 5.0, com o mesmo tipo, float 32 bits. Aí eu já quero fazer o resultado, quero falar assim, cara, quero multiplicar esses dois valores. Já criei uma variável multi, e aí falei x_1 vezes x_2. E depois eu quero somar. Na linha 14 ali eu falei, eu quero somar as duas variáveis. Cria uma variável soma e peço para somar, né, a variável x_1 mais a x_2. E como todo o processo do TensorFlow, eu tenho que fechar a seção, tá, gente? Então essa parte de fechar a seção, ela é super importante. Por quê? Porque ela tem que fechar a seção para poder fazer o print daqueles dados. Que se eu não fecho a seção, ela fica aberta e o TensorFlow vai entender que eu tenho que continuar utilizando os métodos. E eu não vou conseguir imprimir, que se eu tentar imprimir, ele vai gerar um erro, tá? E esse erro, muitas das vezes, ele não é tão autoexplicativo. Deixa eu só... como é que eu coloco aqui a barra de ferramentas? Ocultar. Comeu uma parte aqui, mas beleza. Vamos lá. Opa. Aí, a partir dali, eu fui e falei assim, galera, vou printar aqui. Aí eu uso a variável da seção, que eu abri ela. E depois que eu abri ela, eu dou um run, que é o método run. E falo assim, cara, eu quero que você rode a minha multiplicação. Então, ele foi lá e rodou e vai executar o print, que vai ser o quê? Multiplicação de 2.0 vezes 5.0, que é 10.0.
Aí, logo embaixo, na linha 25, eu falo, cara, eu quero printar a minha soma. Então, dou um session, né? Um session.run e peço para somar aquela variável. O SES ali, eu abri a sessão e aí logo embaixo eu teria que fechar essa sessão, tá, galera? Teria que dar um ses.close ali e ele vai fechar a sessão do TensorFlow. Alguma dúvida, gente? Não, tá tranquilo? Beleza. Lembrando, galera, toda vez que eu usar o TensorFlow, eu tenho que lembrar que ele usa nós gráficos. Esses nós gráficos, ele consegue fazer a soma dos meus dados, tá? Vamos continuar aqui seguindo. Diga. O que seriam essas matrizes para entrada de rede profunda? Quando eu falo de matriz de rede profunda, seriam as matrizes de uma imagem, exemplo. Que eu tenho 3 canais, então eu tenho 3 dimensões de matrizes e eu tenho que calcular essas 3 dimensões e depois validar essas matrizes se aquela minha entrada é igual a outra imagem que foi treinada, ou então similar àquela imagem que foi treinada. Então, quando eu falo de matrizes profundas, é quando uma matriz ela é 2D ou 3D ou então 4D, entendeu? Então, essa parte ela é um pouco mais profunda. Não necessariamente precisa ser uma matriz, uma imagem. Vou dar um exemplo de análise de sentimento referente a um texto. Para poder utilizar, eu vou ter que pegar toda a parte gráfica, né, do grafo, do entendimento daquela palavra e verificar se ela é uma análise tanto sentimental quanto emotiva. Então, eu tenho 3 sentimentos. O sentimento ruim, o de incerteza e o sentimento bom. E as emoções eu tenho várias, tristeza, alegria, e assim vai. Então, para cada situação dessa, eu gero um grafo, e esse grafo ele gera uma matriz, e muitas das vezes essa matriz também pode ser uma matriz muito grande, ou então uma matriz muito profunda, entendeu? Que ela precisa ser elevada, então uma matriz elevada referente àquela equação, tá? Espero ter respondido. Caso eu tenha falado aqui em formas muito técnicas, pode me corrigir, tá, gente? E eu vou tentar explicar da melhor forma para que todos consigam entender. Galerinha, esse aqui foi um meetup que eu dei já tem um tempo. Esse meetup eu usei uma base do MNIST para poder validar algumas imagens, tá? Deixa eu só copiar aqui, que eu quero mostrar para vocês como é que foi feito, como é que o TensorFlow funciona, que isso é bem legal, tá? É um processo de equação. Vocês lembram lá do playground, né? Vou voltar aqui no TensorFlow Playground. Vocês lembram que eu falei, olha, eu vou usar uma equação linear. Nesse caso aqui do MNIST, eu também usei um modelo simples linear, então é uma equação linear simples, tá? Junto com ele, eu criei aqui o tutorialzinho falando que eu usei TensorFlow de forma básica e eu carreguei o conjunto de imagens do MNIST, tá? Então, assim, eu usei isso e usei um modelo matemático bem simples dentro do TensorFlow só para facilitar aqui, para poder apresentar para vocês. Lembrando, podem usar outras frameworks? Pode. Eu usei aqui o Scikit-learn aqui para poder fazer a minha matriz de confusão, para apresentar para vocês como é que é uma matriz de confusão, tá? Aqui na minha máquina eu usei o TensorFlow da versão 1.5.0, tá? Não é a última versão, porque ela já tem uma versão mais atualizada, que é a 1.7. Se não me engano, ela já está até na versão beta, tá? Não, está na versão beta, não está mais na alfa. Fiz um processo aqui bem simples, falei assim, ó, variável hello, e criei uma constante, hello TensorFlow, ele aceita string, tá, gente? Não aceita só números, mas aceita string. Abri a seção do meu TensorFlow, deixa eu selecionar aqui, abri a seção do TensorFlow e pedi para imprimir a variável hello. Ele foi lá e imprimiu a variável hello. Paulo, mas saiu um Bzinho ali. Esse Bzinho aqui que ele fala que é o seguinte,
ele teve que gerar uma matriz, um vetor binário, e depois a saída da palavra. Tem alguma pergunta aí? Traduz para os mortais no final, por favor, o que é CPU, GPU e CUDA. Ah, tá. Galera, vamos lá. CPU é o processador, tá? É o processador da máquina. A GPU é a placa de vídeo de vocês. E quando eu falo CUDA, o CUDA é a linguagem, né, de entendimento dessa placa de vídeo. Então, assim, hoje o TensorFlow ele vai funcionar bem com NVIDIA. Se alguém tiver uma placa de vídeo já com AMD, ou então tem alguma outra marca aí que não implemente CUDA, a AMD não implementa CUDA, então o TensorFlow não vai funcionar. Vai ter que usar o TensorFlow usando CPU, tá? Que é o processador. Central Process Unit. E a GPU é Graphic Process Unit, tá? Então, assim, para facilitar, deixar mais claro, e o CUDA é a linguagem utilizada dentro da placa de vídeo para poder fazer o processamento de entendimento dentro da placa de vídeo. Então, assim, ele gera o cluster, as matrizes, o cálculo de matriz e consegue fazer o processo de paralelização junto com os outros periféricos do computador, tá? Da máquina, né? Vamos colocar máquina, porque pode ser um servidor que você está brincando aí. Respondeu? Respondido? Sim, caso de imagem ou vale para tudo? Vale para tudo, tá, gente? Não é só no caso de imagem, vale para qualquer coisa. Inclusive, lá na parte de NLP, a gente está querendo brincar já com a parte já usando o GPU. A gente está usando hoje CPU e a gente está querendo já passar para GPU porque a gente está perdendo performance. Tá? Igual eu falei, o TensorFlow ele funciona muito bem com GPU e a parte de CPU ela deixa um pouco com latência, um pouco mais trancado. Então, assim, a gente quer ganhar performance, então essa performance ela vem com a parte de GPU, tá? Principalmente quando é GPU acima de 4 GB, tá? Aí você tem uma melhora de performance muito maior, inclusive de tempo de treino do seu modelo de Deep Learning, tá? Voltando aqui, esse Bzinho aqui que está aqui, ele está querendo explicar para vocês que quando eu escrevi uma string Hello TensorFlow, ele transformou o Hello TensorFlow num array binário e depois transformou ele num array de strings a partir da tabela ASCII2, tá? ASCII2, né? Não. Beleza, galera. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá, falei assim, ó, vou criar uma constante de valor 10 da variável A, da variável B uma constante de valor 32, vou printar ela fazendo a soma dela. Então, o que eu fiz? Peguei a seção dele, dei o run dele, que é o que? Executa isso, e falei, variável A mais variável B, soma. Aí deu o valor de 42. Então, assim, só para exemplificar para vocês aqui. Aí, continuando, eu fui lá, peguei o tutorial do TensorFlow. Então, assim, o TensorFlow ele tem um tutorial que você consegue baixar. É o Jupyter Notebook, tá, gente? Quando você usa o TensorFlow tutorial, ele tem alguns exemplos. E um dos exemplos dele é o MNIST. Esse MNIST, eu fui lá e falei assim, olha, eu quero que você baixe esse dataset do MNIST e faça para mim um OneHots. Esse processo de OneHots, ele vai pegar esses caras e vai indexar já dentro do meu download aqui. Então, ele vai extrair esses dados e gerar um índice dentro do meu Jupyter Notebook, tá? Aí, aqui embaixo, eu já expliquei, ó, o conjunto de dados do MNIST foi agora carregado e consiste com 40 mil imagens. O número de classes para imagens do conjunto de dados é dividido por 3 subconjuntos, mutuamente exclusivos. Aí, nesse caso, nós vamos usar o conjunto de treinamento e teste neste tutorial. Então, assim, a gente vai ter os dois processos, treinamento e teste, tá? Aí, aqui eu pedi para fazer uma exemplificação de treino, um processo de validação e um processo de teste. Por quê? Como eu baixei pelo TensorFlow tutorial, ele já vem com uma base treinada, tá? Então, esse pré-treinado, ele já vem mais ou menos preparado para vocês brincarem, tá?
Aí fiz aqui uma impressão de alguns dados, que é o shape dele, dentro dos labels, tanto do label de treino, quanto de validação e de teste. Então, já mandei imprimir ele todinho aqui para facilitar, para vocês visualizarem a quantidade de imagens que a gente tem e a quantidade de shapes, né, para cada situação. Treino, validação e teste. Aí, beleza. A gente vai agora para a parte legal do negócio. Eu limitei em escala, tanto de altura quanto de largura, eu coloquei left top, 2,5. Nesse caso aqui, quando eu falo 2,5, é 2,5 centímetros. Né? Pode fechar? 2,5 centímetros. E falo, galerinha, vamos pegar a imagem e vamos plotar essa figura 10 por 10. É uma escala 10 por 10. Então, se é 2,5, é 2,5 vezes 10, que vai dar 25 milímetros. Tá? E aí, a gente continua. Eu falei assim, criei um for, peguei um range de 6, dentro desse for, atribuí uma variável i, e falei, galera, eu quero que façam um subplot e depois um reshape dentro do meu treinamento. E a partir desse meu treinamento, eu quero que ele faça a impressão das minhas imagens usando o Argmax, tá? E gerou para mim as minhas imagens. Então, aqui as minhas imagens, elas estão subgeradas pelo algoritmo. Aí aqui eu venho explicando, TensorFlow Graphic. Então, assim, todo o propósito do TensorFlow é ter um chamado gráfico computacional para ser executado com mais eficiência do que os mesmos cálculos. Então, já deixei bem claro aqui. Lembrando, pessoal, que eu usei esse Jupyter Notebook rodando em CPU multicore, tá? Então, meu núcleo era 8 núcleos. Então, é uns 7 para cima. E gerei as minhas placeholders. As minhas placeholders de saída. Falei assim, olha, minha placeholder vai ser float 32, um tamanho de 784 valores. E pedi para gerar valores a partir de tudo zero. Então, ele vai gerar duas variáveis com valores, uma com matriz e a outra só com um vetor com valores todos zeros. E estou explicando aqui que eu usei o Softmax junto com o TensorFlow para poder calcular os meus vetores a partir das minhas imagens. Então, aqui eu usei a minha fórmula Softmax, que já tem dentro do meu TensorFlow, e pedi ele para poder fazer uma matriz multidimensionada a partir do meu eixo X, do meu eixo W, e mais o array, meu bias, tá? Que é o meu viés de entrada. E ali eu já somei e pedi ele já para inicializar. Quando eu uso o meu bet size aqui, embaixo, eu já gero o bet size dando run dentro dele e gerando as minhas preditivas, tá? Então, eu gero a minha preditiva correta e a minha acuracidade referente às minhas imagens. E peço para imprimir. No meu processo de treinamento, eu consegui chegar a 91%. Vocês enxergaram aqui embaixo que a minha acuracidade ela chegou a 91%? Beleza. Se ela chegou a 91%, eu consigo gerar imagens de uma forma melhor dentro do meu algoritmo. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as minhas correlatas e gerei a minha imagem. O que aconteceu? Tá. Quando eu peço para ele gerar de novo as imagens, vocês podem reparar que o 8 ele já foi um pouco melhor, o 6 já foi um pouco melhor, o 2 já foi um pouco melhor. Beleza, as duas últimas imagens ficaram feias pra caramba, mas tá valendo. Tá? A partir daqui, eu fui lá e dei um CS.close, que é o quê? Fechei minha sessão e terminei a minha explicação referente à utilização do TensorFlow gerando imagens, tá? Aqui, galera, lembrando que a Inferir vai disponibilizar esse material e lá já vai estar os links para vocês poderem dar uma lida, facilitar
e etc, tá? Qualquer dúvida também pode entrar em contato, né? Vamos lá. Principais algoritmos, tá? Que a gente pode usar dentro do TensorFlow. Redes multilayers perceptrons, redes neurais convolucionais, redes neurais recorrentes, LSTM, essa é a que eu mais gosto, que é a parte de rede temporal. Eu gero um processo temporal dentro dele. Rede de Hopperfield, Deep Belief Network, Deep Autoencoders, Deep Neural Network Capsules e GAN. De todos eles, o que eu mais uso atualmente é o GAN, tá, gente? Porque eu estou trabalhando com imagem, então eu gero um processo de entendimento de imagens. Então eu tenho que identificar e classificar aquela imagem. Eu vou exemplificar um pouquinho aqui o que é o GAN, tá? Eu coloquei aqui um processo de imagem, de matemática aqui, porque vocês vão usar bastante. Mas o GAN, ele é o quê? Um Generation Adversary Network. Então, assim, ele é um processo que, inclusive, ganhou, tá, gente? Em 2014, ele ganhou um prêmio da TechCrunch de melhor classificação de imagens. Esse processo foi o quê? Ele gera uma imagem real e depois, no seu processo de treinamento, ele gera uma imagem real junto com suas matrizes e seus canais daquela imagem, e depois ele gera uma imagem fake com seus processos de matrizes e seus canais, idêntico àquela imagem real, só que uma versão fake daquela imagem, para poder gerar a saída de entendimento. Então, assim, esse é o processo bem legal aqui, que ele faz o quê? Ele faz o processo de treino, ele pega o dataset dele e faz o processo de treinamento, gera saídas de três camadas de neurônios para gerar tanto a imagem real quanto a fake, e depois gera o discriminador dela falando, olha, esse provável imagem aqui é a real e essa provável imagem aqui é a fake. E a partir dali eu consigo fazer um processo de classificação do entendimento da minha rede neural. Não consigo chegar a 100%, mas eu consigo chegar a quase 92% de acuracidade referente a esse dado, tá? Hoje, o Google, ele usa, inclusive, para identificar números de portas dentro do Google Maps ou então dentro do Google Street View, tá? Então, hoje, massivamente, é um dos algoritmos que mais é utilizado para a parte de imagens e entendimento de imagens, tá? Galerinha, agradeço. Aqui são as referências, tá? Obrigado. Acho que foi legal, né, galera? Se alguém tiver aí uma perguntinha, é nóis. Eu tenho uma resposta aqui, mas se quiser complementar, estou perguntando o que muda nessa salada toda aí do TensorFlow, na verdade, dos modelos de tipo, né? Os modelos diferentes. Qual a diferença de um para o outro? Já complementei que normalmente a diferença de um modelo para o outro são as camadas, diferentes camadas, como os neurônios estão interligados, etc. A maior diferença dentre eles são as camadas, a quantidade de neurônios. Vou dar um exemplo. A diferença entre o GAN e a AlexNet. O GAN ele usa 3 camadas e a AlexNet usa 8 camadas de neurônios. Então, assim, o AlexNet ele não é melhor do que o GAN, porque ele consegue chegar só a 75%, mas ele usa um processo chamado Brutal Neurons, que é o quê? Os neurônios que usam de forma brutal. Então, ele tem 8 camadas de neurônios, e o GAN ele usa 3 camadas e gera-se 2 imagens de saída, tá? Eu acredito que tenha mais ou menos dado uma explicação aí. Mais alguma pergunta, galera? Se não, galerinha, valeu, obrigado, tchauzinho. Diogo, agora eu vou deixar com o Diogão aqui. Nem te viram, né? Fala aí, galera, beleza? Não sei nem se vocês estão me vendo, mas tudo bem. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, isso foi uma aula com o professor Paulo Cota. A gente vai ter mais umas outras aulas, aparentemente ainda esse mês, ainda em novembro, a gente vai ter pelo menos mais 2 e talvez em dezembro mais 2 também. Acompanhe a gente aí, vamos disponibilizar tudo no nosso site, no canal da Inferi.
Um abraço e até a próxima.